Você já percebeu como algumas dores continuam presentes mesmo depois que aquilo aconteceu? Pessoas que machucou talvez tenha seguido a vida, talvez nem se lembre mais do que fez, mas você se lembra. Lembra das palavras, lembra dos momentos, lembra das decepções. E às vezes basta alguma coisa acontecer para aquela ferida abrir novamente no seu coração. Então, vem uma pergunta bem difícil. Por que eu deveria perdoar alguém que me machucou? Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que Deus nos pede. Porque perdoar não significa dizer o que aconteceu foi certo. Não significa que você vai esquecer tudo aquilo. Não significa fingir que não doeu. E também não significa necessariamente permitir que as mesmas pessoas continuem machucando você. Perdoar é escolher não continuar sendo prisioneiro daquilo que aconteceu. E existe uma diferença enorme entre lembrar de uma ferida e continuar vivendo dentro dela. Talvez você não consiga mudar o passado, mas pode escolher o que fará com ele daqui para frente. Jesus nos ensinou sobre o perdão muitas e muitas vezes. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, encontramos uma verdade muito forte sobre isso. Se vocês perdoarem as pessoas quando elas pecarem contra vocês, o Pai Celestial também perdoará vocês. Perdoar é um grande processo. Às vezes não acontece em um único dia. Você pode decidir perdoar hoje e ainda sentir dor amanhã. Isso não significa que a sua decisão foi falsa. Significa apenas que algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. É uma ferida física. Você pode cuidar dela, protegê-la e permitir que ela sare. Mas não precisa ficar tocando nela todos os dias para provar que ela existiu. Talvez seja isso que precisamos aprender espiritualmente. Você precisa reconhecer que alguém te feriu sem permitir que essa pessoa continue controlando seu coração. Porque guardar ressentimento parece uma forma de justiça. E a gente pensa dessa forma: eu não vou perdoar porque essa pessoa precisa entender o que ela fez. Mas deixa eu te falar um negócio: muitas vezes quem continua sofrendo somos nós. A raiva ocupa o espaço, a mágoa ocupa o espaço. O desejo de vingança ocupa o espaço. E pouco a pouco, aquilo que uma pessoa fez no passado começa a controlar o nosso presente. Perdoar é dizer: o que aconteceu foi real, doeu, mas eu não quero mais carregar isso todos os dias. E talvez você esteja pensando: mas eu não consigo. Então, comece dizendo isso para Deus. Você não precisa fingir força. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero perdoar, mas ainda dói. E eu quero deixar isso para trás, mas não sei como. Me ajuda. Essa também é uma oração. E talvez, pouco a pouco, Deus comece a trabalhar no seu coração. Porque o perdão não acontece apenas quando a outra pessoa, quando a pessoa merece. Nós perdoamos porque também somos alcançados pela graça de Deus.
E isso não significa ignorar os limites. Existem situações em que é necessário se afastar. Existem relacionamentos que precisam de limites. Existem feridas que precisam ser tratadas com cuidado. Perdoar não significa voltar para o lugar onde você continua sendo ferido. Você pode perdoar, ainda escolher manter a distância. Pode liberar a pessoa no seu coração e, ao mesmo tempo, proteger a sua vida. E talvez seja uma das maiores libertações que aconteça quando você percebe que não precisa mais esperar um pedido de desculpa para começar a seguir em frente a sua vida. Talvez aquela pessoa nunca reconheça o que você fez. Talvez nunca peça perdão. Mas você ainda pode escolher a não carregar essa história pelo resto da sua vida. Entregue isso a Deus. Deixe que Ele seja o juiz e permita que o seu coração encontre descanso. Porque o perdão não muda o passado, mas pode mudar o futuro. Pode devolver a sua paz, pode abrir o espaço para coisas novas, pode fazer você voltar a sorrir sem sentir que está traindo a sua própria dor. Então, se existe alguém que você precisa perdoar, não pense necessariamente em procurar. Não precisa procurar essa pessoa agora. Comece diante de Deus. Diga o nome dela. Conte para Ele o que aconteceu. Chore se você precisar. E diga depois: Senhor, eu não quero mais carregar isso sozinha. Eu entrego essa dor a Ti. E talvez hoje você não consiga dizer, eu esqueci. E tudo bem. E tudo bem. Comece dizendo, eu escolho não viver mais preso ao que aconteceu. E continue a sua caminhada. Porque você merece viver o presente. Você merece experimentar a paz. E acima de tudo, Deus não quer que uma ferida do passado determine o resto da sua história. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu queria muito rezar por você. Se você puder, fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração. Senhor, se tu conheces as pessoas que me machucaram e conheces também as feridas que ainda carrego, eu não quero viver preso a mágoas. Ajuda-me a perdoar. Não porque aquilo que aconteceu foi certo, mas porque eu quero ser livre. Tira do meu coração o ressentimento, a raiva e o desejo de vingança. Dai-me sabedoria para estabelecer limites quando for necessário a força para seguir em frente. Eu entrego essa dor nas tuas mãos. Cura aquilo que eu não consigo curar sozinho e ensina-me a viver novamente com o coração em paz. Amém. Se você gostou desse vídeo, que você possa deixar o seu like, se inscrever neste canal, compartilhar esse canal e deixar o seu comentário. Vai ser de grande importância para mim ler cada comentário de vocês. E lembre-se, perdoar não é dizer que não doeu. É decidir que a dor não terá a última palavra. E talvez você não consiga mudar aquilo que aconteceu. Mas, com Deus, você pode escolher não deixar que aquilo defina quem você será daqui para frente.
Muito obrigada pela presença de vocês, um grande beijão e até o próximo vídeo.